Questão de número 18. No dia 16 de julho de 2019, aniversário de 50 anos da chegada do homem à Lua, os goianos puderam acompanhar um eclipse lunar parcial. Esse fenômeno ocorre sempre que há um alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua, e a sombra da Terra é projetada sobre a Lua. Assinale a alternativa que corretamente indica qual o princípio da ótica geométrica que justifica o fenômeno ocorrido. Então, nós faremos agora uma breve revisão de ótica geométrica, certo? E também do fenômeno chamado, eclipse lunar, certo? Ou eclipse da Lua. Vamos relembrar agora algumas informações importantes, começando com fonte de luz. Seguinte, ó, fonte de luz é um corpo que emite luz, também chamado de corpo luminoso. O exemplo que nós usaremos aqui será o Sol, né? Portanto, o Sol é uma fonte de luz ou também chamada de fonte natural, né, de luz. Então, ó, resumindo, fonte de luz é corpo que emite luz, né? Emite luz própria, né? Ele produz e emite luz. Outra informação importante é a seguinte, que é o raio de luz. Ó, toda luz emitida pela fonte de luz, né, nós representamos por setas, né, setas orientadas, né? Nesta figura, né, o corpo luminoso Sol, veja que a luz emitida por ele, né, é, está sendo representada por estas setas aqui, né? Então, estas setas são chamadas de raio de luz, né? Que indica para onde a luz está indo, né? Ou seja, a direção e o sentido da luz. Então, ó, raios de luz, né? Setas orientadas, né? Então, são setas de forma resumida, setas orientadas que indicam a direção e o sentido da luz. Por exemplo, parte da luz do Sol, representada por este raio de luz, possui direção horizontal e sentido, né, para a direita. Então, por exemplo, um observador aqui receberá, né, parte dessa luz representado por esse raio de luz. E, por fim, né, é importante destacar o que é um objeto opaco. Né? Seguinte, ó, um objeto opaco ele não permite a passagem de luz. Aqui eu apresento um exemplo de um objeto opaco que é um pedaço de madeira. Né? Então veja, ó, a luz, né, que vem de uma fonte, de alguma fonte distante, né, quando chega nesse pedaço de madeira, veja que ela é absorvida pela madeira. Né? Em consequência, qualquer coisa aqui atrás do objeto opaco, né, não pode ser visto, né, por alguma pessoa, por exemplo, localizada, né, à esquerda desse pedaço de madeira. Então, ó, resumindo, objeto opaco não permite a passagem da luz. Bom, para finalizar a breve revisão, é importante apresentar um dos princípios da ótica geométrica, que é o princípio da propagação retilínea da luz. Ele afirma o seguinte: em meios homogêneos, a luz se propaga ou se move em linha reta.
certo? Ok, então, o que é um meio homogêneo? Bom, um meio homogêneo é, em resumo, é um meio cujas propriedades desse meio não mudam de um ponto para o outro. Então, ó, rapidamente, ó, suas propriedades não mudam de um ponto para outro. Por exemplo, a água nesse recipiente é um meio homogêneo. Por quê? Por exemplo, a propriedade densidade da água, ela possui o mesmo valor tanto aqui, né, próximo da fonte de luz, quanto nesse ponto aqui distante, né, da fonte de luz, certo? Então, a água é um meio homogêneo. Esta figura também ilustra o princípio da propagação retilínea da luz. Ó, seguinte, ó, no meio homogêneo água, veja que a luz está se propagando em linha reta, certo? Saindo da fonte, se propagando em linha reta. Mesmo após sofrer uma reflexão neste ponto que separa o meio água do meio ar, ela continua em linha reta. Já no meio homogêneo ar, né, quando a luz atravessa a superfície, nesse ponto ela sofre uma mudança de direção, mas ela continua, né, veja que ela continua se propagando em linha reta. Da mesma forma aqui, certo? Esta figura ilustra o eclipse lunar parcial, ou seja, quando os astros Sol, Terra e Lua se posicionam dessa forma, ocorre, né, este fenômeno. O Sol é a fonte, né, como dito, é a fonte natural de luz. Já o espaço entre o Sol e, e a Terra e a Lua, né, podemos considerar como sendo um meio homogêneo, né, que é o vácuo. Então, olha, se o meio é homogêneo, a luz que sai do Sol se propaga em linha reta, né? Quando ela atinge a Terra, que é um outro exemplo de corpo opaco, duas regiões atrás dela é formada a sombra, né? Que é uma região não iluminada, e a penumbra, que é uma região parcialmente iluminada. Então, ó, vamos escrever aqui, ó. Resumindo, quando a luz solar atinge a Terra, então surgem as sombras e penumbra. Quando a Lua estiver saindo, por exemplo, da região penumbra, né, e entrando na região sombra, né, podemos visualizar parte da sombra da Terra sendo projetada na Lua. Esse evento é chamado de eclipse lunar parcial. Então, ó, resumindo, né, eclipse lunar parcial, parte da sombra da Terra sendo projetada, né, na Lua. Muito bem, e nós conseguimos enxergar, né, a sombra da Terra devido ao princípio, né, da propagação retilínea da luz. Então, quando analisamos as alternativas, né, vemos que a única alternativa correta é a letra A. Como complemento da resolução da questão, apresento fotografias, né, do evento real eclipse lunar parcial. Ó, a região escura em cada uma das fotografias é parte da sombra da Terra, né? Veja que a região escura só aumenta, indicando que a Lua está saindo da penumbra, né, e entrando
na sombra da Terra.